E aí galera, tudo bem? Vamos começar a nossa overdicas de redação. Pessoal, primeira coisa, pegou a prova, chegou lá no segundo dia lá com aquela maratona com matemática, linguagens e redação. Pegou sua prova, abriu, vai ver lá de cara o tema de redação. Esse tema de redação, leia com calma, leia com cuidado, veja quais os pontos que eles estão querendo trabalhar, que o Enem está querendo trabalhar. Muitas vezes, a maioria das vezes dos temas, ele faz um recorte referente ao Brasil, certo? Isso não quer dizer que você não possa falar sobre o mundo, sobre elementos do mundo, porque o Brasil se encontra nele, então não tem problema você falar também referente ao mundo. Beleza. Só que tem uma coisa muito importante. Pegou, viu o tema, primeira coisa que você vai fazer, ler os textos de apoio. Os textos de apoio são imprescindíveis, pessoal. Muita gente fica com medo, eu não gosto de ler os textos de apoio, isso pode influenciar na minha argumentação e tudo mais. Isso vai influenciar na sua argumentação. Por quê? Porque os textos de apoio, eles vão dar um direcionamento referente ao que o Enem quer daquele tema. Veja que no ano retrasado, naquele tema referente à publicidade infantil, foi o grande vilão daquele tema, foi justamente muita gente não reparar nos textos de apoio, não saber ler o texto de apoio, não utilizar o texto de apoio para si mesmo. Por quê? Porque muita gente não leu o texto de apoio e acabou se enganando quanto ao direcionamento do MEC, direcionamento do Enem. O tema dizia publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema, ele dá margem para várias interpretações. Só que os textos de apoio direcionavam para uma só interpretação, que era a publicidade infantil direcionada para crianças. A publicidade geral direcionada para crianças. O que aconteceu com algumas pessoas? Algumas pessoas pegaram esse tema e acharam que era publicidade trabalhada com crianças, ou seja, crianças trabalhando na publicidade. E aí simplesmente perdeu a redação. A redação ou foi fuga do tema, ou foi tangenciamento do tema. Ou seja, competência 2 ali com 40 pontos, competência 3 no máximo com 80 pontos, de 0 a 80. Então, ou seja, sua redação está perdida. Então, olhe o texto de apoio. O texto de apoio é um direcionamento que você tem que ter, certo? Quanto à questão dos dados dos textos de apoio, você pode utilizar? Pode sim, sem problema nenhum. Tem gente que tem medo de utilizar, mas vai ser cópia. Não, cópia é diferente, pessoal. Cópia é você pegar o texto de apoio e copiar realmente o texto do jeito que está ali, ou fazer sua argumentação só baseada nos textos de apoio. Não é o que vocês vão fazer. Você pode pegar os dados estatísticos que praticamente toda a prova de redação eles dão, e utilizar aquilo ali como base para um dos seus argumentos. Beleza, sem problema nenhum, certo? Não fiquem com medo, pode utilizar, isso aí não vai tirar ponto seu de jeito nenhum. Olhou o tema, viu os textos de apoio, sabe qual é o direcionamento, beleza, agora é hora de montar sua redação. Você vai montar sua redação pensando necessariamente em 4 ou 5 parágrafos. Vocês terão uma introdução e uma conclusão obrigatórias, e aí vocês terão 2 ou 3 argumentos. Nunca utilizem apenas um parágrafo de argumentação e nem mais de 3 parágrafos. Por quê? Um parágrafo de argumentação, provavelmente seu texto vai ficar pobre. É um argumento só, um argumento, das duas uma. Ou o argumento é pobre, ou você juntou 2 argumentos em um. É erro de qualquer jeito. Você está errando na estrutura, você está errando na argumentação. Se você fizer mais de 3 parágrafos, com mais de 3 argumentações, mais de 3 argumentos, o que vai acontecer? Você não vai conseguir desenvolver suficientemente o seu argumento. E aí seu texto também vai ficar pobre com 4 argumentos pouco desenvolvidos. Então, nada disso. Seu texto total terá 4 ou 5 parágrafos. Uma introdução, uma conclusão e 2 ou 3 argumentos. Ok? Uma coisa importante. Cada argumento seu
deve ser composto por tópico frasal. Não esqueça o tópico frasal. O tópico frasal é uma questão de estrutura, pessoal. É estrutura, é competência 2. O tópico frasal, ele é a primeira frase do seu argumento. É ele que vai sintetizar o seu argumento. É necessário que seja primeiro? Não, mas é mais garantido, é mais seguro que você faça o tópico frasal na primeira frase do seu argumento. Ele está começando o seu argumento por meio desse tópico frasal. O que é que vai vir depois? Depois você vai colocar o desenvolvimento desse argumento. Ou seja, você vai colocar argumentos de autoridade, você vai colocar exemplo, você vai colocar elementos históricos, tudo isso aí para preencher o seu argumento, apenas desenvolvendo aquilo que você falou na primeira frase de cada parágrafo argumentativo. Ok? Uma outra coisa, dentro desse argumento, é muito interessante, muito importante que você traga um elemento de repertório sociocultural. Esse repertório tem que estar, esse repertório é uma condição para que você tenha 200 pontos, para que você ganhe 200 pontos na competência 2. Beleza. É obrigatório que esteja no argumento? Não. Eu posso colocá-lo na introdução, eu posso colocá-lo na conclusão, sem problema nenhum. A questão é que quando você coloca na argumentação, você, além de ajudar a competência 2, você ajuda a competência 3. Porque você vai trazer elementos diferentes do que a maioria, por exemplo, vai utilizar nas argumentações. Você vai sair da obviedade, você vai sair da questão lógica do argumento e vai trazer elementos socioculturais, ou seja, elementos históricos, uma citação. O ano passado, por exemplo, vocês tiveram Simone de Beauvoir muito facilmente para ser citada na prova de redação, porque no dia anterior ela estava lá. Então, você preste atenção no dia anterior. No dia anterior você vai ter vários elementos, várias citações, vários dados que vocês possivelmente possam utilizar no dia seguinte, no dia da redação, certo? A própria prova de linguagens, ela ajuda um pouco, mas é claro, esse repertório sociocultural é interessante que você já tenha. Isso aí vai mostrar para o leitor, mostrar para o corretor, o quanto que você já tem de formação. Mas nada impede de você pegar, por exemplo, uma citação do dia anterior. Nós temos exemplos de redação nota 1000 do Over, que fez exatamente isso. Nossa querida Luana, ela pegou exatamente um elemento, essa citação de Simone de Beauvoir, que estava no dia anterior, e utilizou na sua redação, sem prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Está aí a nossa nota 1000 aqui, um dos dois exemplos de nota 1000 que nós tivemos no ano passado, aqui no Over. Muito bem, fez essa estrutura, colocou o elemento de repertório sociocultural, ótimo. O que vamos agora? Lembrem sempre de um argumento para outro, pessoal. Utilizar, se você tem dois argumentos que se somam, utilizar elementos conectivos que vão fazer essa soma, como ademais, além disso, outro sim. Se é um elemento, você vai colocar uma contra-argumentação, você vai utilizar elementos de oposição, como contudo, entretanto, todavia. São formações caras à competência 4, que é a questão que vai trabalhar, a competência que vai trabalhar exatamente essas formulações de conexão, né? Os elementos conectivos. Claro que não é só isso, mas isso ajuda bastante. Estruturou, tem aí os seus 2 ou 3 argumentos, já fez a introdução das 2 ou 3 argumentos, vamos para a conclusão. Chegou na conclusão também com conectivo, portanto, por conseguinte, dessa forma assim, evite coisas clichês, evite elementos clichês, como diante dos fatos mencionados, certo? Utilize conectivos, que isso aí engrandece sua redação, e deixe as intervenções para a conclusão. As intervenções necessariamente têm que vir na conclusão? Não, mas é bom que venha, por uma questão de segurança. Você ajuda o corretor a ver que facilmente as intervenções. Porque se ele não achar na conclusão, ele vai ter que procurar lá em cima, vai ter que procurar na argumentação. E pode ser, pessoal, que ele deixe passar uma intervenção dessa na argumentação. É possível, certo? É claro que não é o que a gente espera, mas é possível. Há erros sempre. Então, tenha cuidado com isso. Coloque a intervenção para o final, deixe a intervenção lá para o último parágrafo, para a conclusão. E o que você tem que pensar na intervenção? Intervenção, a gente pensa
sempre, obrigatoriamente, pense 2 ou 3 agentes. Ou seja, quem vai fazer a relação pensando em 2 ou 3 ações diferentes e concretas. Imagine sempre o seguinte, imagine um chefe, você está trabalhando para alguém e o seu chefe diz, olha, eu preciso de uma solução para esse caso, me diga essa solução. Você vai ter que mostrar quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. Invariavelmente você pode até utilizar para que vai fazer, sem problema, mas são informações que vão deixar sua conclusão e sua intervenção concreta, viável, e que a gente pode muito bem observar que aquilo é possível. Beleza? Então está ali toda uma estrutura. Você tem 5 parágrafos ou 4 parágrafos, introdução, conclusão, argumentos bem feitos, utilizando o repertório sociocultural. Sempre dê uma olhada antes de passar a limpo, pessoal, para quem passa a limpo, para quem faz a rascunho e depois vai passar a limpo. Dê um tempo entre essa passagem, certo? Por quê? Porque você vai tirar o olho viciado. E aí você vai conseguir ver, se você der um tempo, do momento que você escreveu a primeira redação, o rascunho, se você vai para a prova de matemática, vai para a prova de linguagens e depois volta, você vai encontrar erros que, se você fosse passar imediatamente a limpo, você não veria. Então, você não veria. Então, observe isso aí, dê esse tempinho, que isso é muito importante também. Feita a estrutura, todos os argumentos, a paragrafação, você está pronto e tenho certeza que vai ter sucesso. Ok? Ficamos por aqui e até mais, pessoal.